Se existe um título que define a essência de um romance de aventura, é A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson. Publicado originalmente em 1883, este clássico transformou para sempre a literatura mundial, estabelecendo os alicerces de um gênero que cativa leitores de todas as idades. Stevenson, com sua escrita envolvente e imaginação sem limites, criou uma narrativa vibrante, repleta de mistérios, personagens inesquecíveis e paisagens exóticas que nos transportam para o fascinante universo dos piratas e das grandes navegações. A história é narrada por Jim Hawkins, um jovem cuja vida tranquila na estalagem Almirante Benbow é completamente alterada com a chegada de um velho marinheiro enigmático. A partir daí, somos convidados a embarcar numa jornada épica marcada por traições, alianças improváveis e a eterna busca por tesouros escondidos. Mas a verdadeira riqueza dessa obra não está apenas em seu enredo cativante, e sim na profundidade dos personagens, especialmente Long John Silver, um pirata tão carismático quanto imprevisível, cuja moralidade ambígua se tornou um marco na construção de anti-heróis literários. Embora tenha sido injustamente subestimada por críticos do século XX, que viam nela apenas uma obra infantil ou melodramática, A Ilha do Tesouro ressurgiu nas últimas décadas como um exemplo brilhante da literatura vitoriana. As descrições vívidas de Stevenson, sua habilidade para criar suspense e sua profunda compreensão da psicologia humana tornaram este romance um pilar da literatura mundial, admirado tanto por leitores casuais quanto por estudiosos. Hoje, a influência de A Ilha do Tesouro se estende muito além das páginas do livro. Elementos como mapas de tesouro marcados com um X, histórias de piratas com pernas de pau e papagaios falantes fazem parte do imaginário coletivo, em grande parte graças à criatividade de Stevenson. Este romance também serviu de inspiração para filmes, séries e adaptações que continuam a apresentar novos públicos a este universo inesquecível. Neste programa, nós vamos explorar os aspectos que fazem desse livro um clássico atemporal. Prepare-se para embarcar nessa aventura literária, seja você um marinheiro de primeira viagem ou um veterano nos mares da imaginação. Afinal, como dizia Long John Silver, 15 homens no peito do defunto, yo-ho-ho, e uma garrafa de rum. Ao mergulharmos na narrativa de A Ilha do Tesouro, a força de seus personagens e a riqueza de sua ambientação tornam-se elementos centrais que garantem à obra sua singularidade. Cada personagem criado por Stevenson carrega uma profundidade psicológica que ultrapassa o estereótipo de figuras de aventuras marítimas. Jim Hawkins, o jovem protagonista, é mais do que um simples herói juvenil. Sua trajetória não é apenas uma busca externa por riquezas enterradas, mas também uma jornada de amadurecimento. Ele começa a história como um garoto inocente e ingênuo, mas as circunstâncias forçam ele a encarar desafios que testam sua coragem, inteligência e moralidade. É através de seus olhos que o leitor descobre o mundo sombrio e fascinante dos piratas, experimentando
com ele o medo, a surpresa e o fascínio. No entanto, o coração pulsante do livro está em Long John Silver, uma das criações mais emblemáticas de Stevenson. Silver é uma figura de extremos. Ao mesmo tempo carismático e perigoso, ele transita com facilidade entre o papel de aliado confiável e vilão ardiloso. Sua inteligência estratégica, habilidade de manipular e um encanto irresistível fazem dele um personagem multidimensional que desafia categorizações simples. Silver não é apenas o pirata de perna de pau que se tornou um arquétipo, mas uma figura de nuances com motivações e conflitos que tornam suas ações imprevisíveis e a sua presença magnética. A ambientação da Ilha do Tesouro é outro pilar que sustenta a narrativa. Desde a estalagem Almirante Benbow, com sua atmosfera sombria e isolada, até os mares agitados a bordo do Hispaniola e os recantos mais misteriosos da ilha, cada cenário é meticulosamente construído para transportar o leitor a um universo de aventura. Stevenson possui a habilidade de criar descrições que vão além das palavras, permitindo que o leitor sinta o cheiro salgado do oceano, ouça o estalar da madeira do navio e visualize as sombras inquietantes de uma floresta tropical. Essa riqueza de detalhes não se limita ao ambiente físico. A obra captura com maestria a tensão que permeia cada cena, seja no olhar calculista de um personagem, no silêncio carregado de intenções ou na expectativa que antecede uma traição. Essa atmosfera envolvente faz com que o leitor se sinta parte da tripulação, compartilhando da excitação e dos perigos que se desenrolam. Por meio de seus personagens marcantes e da ambientação magistral, Stevenson constrói uma narrativa que é ao mesmo tempo fascinante e envolvente. Esses elementos formam a base de uma história que não apenas prende a atenção, mas também convida o leitor a refletir sobre temas como lealdade, ambição e, é claro, a complexidade da natureza humana. Por trás da narrativa de aventuras e reviravoltas de A Ilha do Tesouro, Robert Louis Stevenson tece um conjunto de temas profundos que ultrapassam o mero entretenimento. Em sua essência, o livro explora a dualidade da natureza humana, exemplificada por personagens que habitam os limites entre o heroísmo e a vilania, a lealdade e a traição. O tema central da ambição, representado pela busca pelo tesouro enterrado, vai além da cobiça por riquezas materiais. O ouro escondido na ilha simboliza os desejos e aspirações humanas, frequentemente acompanhados de riscos e sacrifícios, e serve como um espelho que revela o verdadeiro caráter daqueles que o perseguem. Outro tema de destaque é o embate constante entre moralidade e sobrevivência. Jim Hawkins, Long John Silver e outros personagens são frequentemente confrontados com escolhas difíceis que testam seus princípios. Enquanto Jim busca manter sua integridade e honrar as expectativas de seus aliados, Silver, com sua habilidade camaleônica, usa a moralidade como uma ferramenta estratégica, moldando-a conforme é necessário para alcançar os seus objetivos. Essa tensão entre o que é certo e o que é necessário cria momentos de reflexão e empatia, permitindo que o leitor compreenda as complexidades das decisões humanas em circunstâncias extremas. Stevenson também explora a noção de hierarquia e autoridade, especialmente no contexto das relações a bordo do navio Hispaniola. A tripulação do navio, composta por uma mistura de marinheiros experientes, jovens aprendizes e piratas disfarçados, reflete o microcosmo da sociedade, onde os conflitos entre líderes e liderados e as disputas pelo poder frequentemente
resultam em caos. A quebra de confiança e as constantes reviravoltas destacam o papel crucial da liderança eficaz e da união em momentos de adversidade. A relevância de A Ilha do Tesouro está também profundamente ligada à sua capacidade de evocar sentimentos universais e atemporais. A aventura, o suspense e os dilemas morais que permeiam a obra continuam a dialogar com leitores de todas as gerações, transcendendo barreiras culturais e históricas. A história não apenas inaugura o modelo moderno de narrativas de piratas, mas também lança um olhar sobre os aspectos mais sombrios e luminosos do ser humano, tornando-se uma referência indispensável na literatura ocidental. Além disso, o legado de A Ilha do Tesouro vai além das páginas do livro, influenciando outras formas de arte e narrativas. Seu impacto pode ser sentido no cinema, na televisão e até nos jogos eletrônicos, onde a figura do pirata se consolidou como um arquétipo romântico e ao mesmo tempo assustador. No entanto, mais do que criar mitos, Stevenson apresenta em sua obra um convite à reflexão sobre o que significa perseguir os nossos sonhos, enfrentar os nossos medos e compreender a complexidade das relações humanas em meio às circunstâncias adversas. É essa combinação de profundidade temática e relevância cultural que garante a posição de A Ilha do Tesouro como um clássico que permanece atual e instigante, mesmo séculos após a sua publicação original. A Ilha do Tesouro transcende o rótulo de mero romance de aventura para se firmar como uma obra literária profundamente significativa e universal. Robert Louis Stevenson não apenas transporta o leitor para o mundo de paisagens exóticas, intrigas e batalhas marítimas, mas também o desafia a explorar os recessos mais profundos da alma humana. Através de sua narrativa rica e multifacetada, o autor convida a uma reflexão sobre as escolhas que fazemos, os valores que defendemos e as consequências inevitáveis das nossas ações. O impacto da obra não se limita ao período no qual foi escrita, mas ecoa com vigor na cultura contemporânea. A figura de Long John Silver, por exemplo, permanece como um dos personagens mais complexos e influentes da literatura. Sua capacidade de alternar entre mentor e antagonista, de inspirar admiração e desconfiança na mesma medida, reflete a dualidade inerente ao ser humano, tornando-o um símbolo atemporal de ambiguidade moral. Da mesma forma, Jim Hawkins não apenas é um protagonista, mas um espelho das ansiedades e esperanças de todo jovem que se vê diante do desconhecido, enfrentando desafios que exigem coragem, inteligência e maturidade. Além disso, o estilo narrativo de Stevenson, com a sua prosa envolvente e detalhada, continua a atrair leitores novos e veteranos, cativados pela combinação de suspense, humor e emoção. A riqueza de sua linguagem e a precisão com que descreve cenários e situações tornam A Ilha do Tesouro uma obra que recompensa não apenas a leitura inicial, mas as sucessivas releituras, sempre revelando novas camadas de significado e encanto. O legado de A Ilha do Tesouro se estende para além das páginas, moldando a percepção coletiva sobre aventuras marítimas e servindo como fonte de inspiração para outras obras artísticas. Filmes, séries e adaptações modernas mantêm viva a chama da história, apresentando-a a gerações que, mesmo distantes no tempo, encontram na busca por tesouros e na luta entre ética e a ambição questões ainda relevantes. Convidamos os ouvintes a mergulharem nesse clássico e descobrirem ou redescobrirem o prazer de navegar por mares de aventura, enigma e emoção. Seja através de uma leitura individual ou compartilhada,
como um presente para novos leitores ou uma releitura nostálgica, A Ilha do Tesouro é uma embarcação que sempre encontra portos seguros nos corações de seus leitores. E para aqueles que desejam se aventurar por essa narrativa, o livro está disponível, como sempre, na Livraria Lira Cultural em Arco Verde, Pernambuco, com o apoio de Bruno Lumba, sempre pronto a orientar novas leituras. Venha conosco, embarque no Espanhola e descubra os segredos dessa ilha que, mais do que um local fictício, é um marco na história da literatura. Nós nos vemos no próximo Literatura de Primeira. Um grande abraço a todos e uma semana cheia de boas leituras.